Então, galera, essa é a base do volante. Ele ficou desse jeito. Ela ficou maior do que esperado, mas eu acho que não fugiu muito do tamanho das bases normais, não. Ela tá aqui agora com o aro de F1, que é o aro quadrado, mas ela tem o aro redondo. O aro redondo eu uso mais pra jogar Euro Truck, Farm Simulator. Pra jogo de corrida, que é o que eu tô jogando mais, eu uso esse aqui. Aqui é o celular que eu coloquei. Coloquei ele para ser fixo aqui, então eu tenho acesso ao painel do carro. Aqui são todas as informações, ele lê lá do jogo e transmite aqui para mim certinho. E eu tenho aqui uma button box, que está substituindo esses botões aqui que eu tenho. Tenho 6 botões no cubo do volante, que por enquanto não tem função ainda, porque eu não fiz as ligações lá dentro. Então eles estão aqui só esteticamente por enquanto. Mas eu tenho aqui acesso a mais botões do que no próprio cubo do volante. Então, nossa, eu uso por aqui mesmo. Aqui também tem as borboletas, dos dois lados. Eu coloquei imã para dar essa sensação assim, quando a gente aperta ela vem de uma vez e volta de uma vez também. A sensação de apertar elas é bem boa. Por enquanto também está sem uso, pelo mesmo motivo dos botões, que eu tenho que arrumar um jeito de passar a fiação aqui para dentro. E eu tenho que fazer isso pelo eixo do volante, então é uma situação mais complicada. Mas tá dando para usar tranquilo, eu coloco o câmbio automático lá do carro no jogo. Aqui, essa é a caixa onde fica o sistema todo. É aqui que chega a informação dos pedais, do câmbio, e ele lê aqui. Essa ventoinha aqui joga ar no driver BTS, que é o que controla os motores. Como é um motor, dois motores de parafusadeira, eles puxam muita amperagem, o driver acaba esquentando demais. Então eu tive que colocar essa ventoinha. Esse é o cabo que liga as ventoinhas, né? Que eu coloquei, eu tenho que organizar melhor esse cabo aqui, que é uma fonte externa que tá ligando aqui. A entrada de ar pro sistema é essa aqui, que a gente até consegue ver um pouco do Arduino lá dentro. Então o ar entra por aqui, o ar frio, e é obrigado a passar pelas aletas aqui do driver. E tá deixando a temperatura tranquila, eu acho que não tá esquentando demais não. Depois eu tive que colocar essas duas ventoinhas. Essas ventoinhas aqui jogam ar nos motores, que essa seção daqui para cá fica os motores, daqui no meio mais ou menos fica as correias, e aqui nesse começo fica o sistema eletrônico. Aqui eu tive que colocar uma ventoinha soprando o ar para dentro e a outra jogando o ar para fora. Então faz um fluxo que elas ficam certinho em cima de cada motor. Então faz um sistema aqui de um duto de refrigeração muito bom, porque aqui é uma câmara fechada, então circula bastante ar aqui. Antes de abrir lá, eu vou mostrar o sistema que eu uso para fixar na mesa. Eu fiz esses dois apoios aqui, que tem essa regulagem, que eu consigo baixar a base ou subir ela mais. Isso ajuda muito o conforto. Aqui eu uso essas presilhas aqui que eu fiz, que a gente parafusa ela e ela aperta na mesa. Fica bem firme. A gente balança a base do volante e o que balança é a mesa, então ficou bom o suporte, não tive nenhum problema quanto a isso não. Aqui é a parte interna do volante, que dá pra ver a cor natural, né? Eu usei PVC, a estrutura toda aqui é feita de PVC. E aqui dá pra ver as câmaras que eu falei. Daqui pra cá fica os motores, aqui fica só o sistema de correia e aqui o sistema eletrônico. Esse sistema aqui de polia, ele antigamente era de plástico. E quando eu fui ligar ele a primeira vez, eu não sabia mexer direito no software do volante, estava lá experimentando. E eu apertei alguma coisa errada lá, que o volante simplesmente disparou, começou a girar que nem louco. Então, e o volante é pesado, o aro do volante é pesado. Aqui no meio, dá pra ver uma faixa de ferro de uns 3 milímetros. Então, eu tenho uma inércia muito grande. E começou a vibrar tudo, mesa, começou a vibrar monitor, com medo do meu monitor cair. E nessa hora a gente não lembra de tomada, a gente não lembra de cabo. Era só ter desligado na tomada e esperar ele parar. Mas não, eu experimentei parar ele na mão, consegui parar ele na mão, depois dele embalado. Só que o problema é que o motor não parou. Aqui
as polias, como ela era de plástico, começou a cantar a polia, subiu uma fumaçona e acabou quebrando todo esse sistema aqui. Por isso eu tive que comprar essas polias aqui. Essas polias são polia GT2 e correia GT2, que é maior do que a polia que eu tinha aqui, então ele ficou com um torque ainda maior. E agora tem a segurança de que é uma polia de alumínio, né? Então não vai queimar, não vai patinar. E ela é dentada, os dentes dela eram maior do que a que tinha na de plástico. Então é bem mais seguro. Aqui são dois motores de parafusadeira bateria, que eu tinha aqui. São usados aqui, eu não comprei motor novo, quase nada aqui eu comprei novo. Só essa parte eletrônica mesmo. Que eu não sei a amperagem desses motores, nem a voltagem, mas eu suponho que sejam 24 volts. Hoje seria um motor de 24 volts. Eu estou usando 12 volts, só que eu estou usando uma fonte que fornece muito ampere. Então ele está com uma força bem tranquila. Esquenta, então se sua ideia é fazer um volante assim, tem que colocar a ventoinha igual eu coloquei. Porque a ventoinha não deixa ele frio, porém deixa ele morno. Então morno dá para aguentar. Eu já joguei 40 minutos direto com ele, testando, e ele vai bem, não esquenta, não dá cheiro de queimado com as ventoinhas, porque antes era não dava 10 minutos aqui, tinha que parar, que a gente não conseguia colocar o dedo nos motores. Nessa parte de trás aqui, eu deixei para colocar a maioria dos componentes eletrônicos. Ali está o cérebro do volante, que é um Arduino Leonardo, acho que dá para ver a marca ali. É ele que controla tudo, que recebe as informações e manda para o jogo. Aqui é o encoder incremental de 600 pulsos, que é ligado direto no eixo. Aqui é o driver BTS, que controla os motores, que como o motor é 24 volts e o Arduino só recebe 5, a gente tem que usar ele para ele receber a energia da fonte e mandar para os motores. Aqui é a maior parte assim de componente eletrônico. No câmbio, no pedal tem mais coisa mais simples, é fio e potenciômetro e botão. E tudo chega aqui pelos conectores. Então deixa tudo junto, né? Deixa tudo organizado aqui. Outra coisa também é que aqui dentro, não sei se vai dar para ver, aqui é um mancal com rolamento. Tem aqui e aqui. Isso aqui também é um mancal com rolamento. Que é uma coisa que eu já tinha feito outros volantes, só que não era rolamentado. E isso aqui ajuda muito, que mantém o giro do volante, deixa bem firme aqui. Esse é o pedal. Ele ficou desse jeito. Eu usei para fazer a base dele aqui, uma prancheta que eu tinha. Dividi ela no meio, inteirei aqui para dar o tamanho. E embaixo, para ela ter estrutura para aguentar, eu fiz esse quadriculado aí, né? Ficou forte, tranquilo, da gente apertar, pode apertar sem medo. Aqui é o cabo dele, é um cabo de 5 vias. Aqui o funcionamento dos pedais. Aqui o freio a gente não consegue apertar na mão. E a embreagem é mais molinha. Aqui eu usei, esse é o sistema de mola. Tem uma regulagem aqui que a gente regula o ângulo das pedaleiras. Cada pedal tem sua mola. O do acelerador é um pouco mais mole. O freio é o mais duro de todos, tanto é que aqui tem 4 molas, 2 tá dentro. E aqui é a embreagem, que é a mais molinha de todos. O freio eu queria que ficasse bem mais rígido mesmo, que como ele é feito para jogar mais jogo de corrida, no jogo de corrida é um pedal que é mais rígido mesmo, para a gente ter mais sensibilidade. Porque a gente não pode apertar 100% do freio, então a gente tem que ter sentir quando chega no 80% mais ou menos, que é para não travar a roda ou o ABS acionar. Aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar o sistema de potenciômetro que eu usei. Eu cortei aqui uma engrenagem e coloquei essa outra engrenagem no potenciômetro, porque eu não queria. Eu olhei esses projetos na internet e eu vi que o pessoal usa uma haste que prende do eixo do pedal até no potenciômetro. Eu achei que na haste não ia ficar tão bom, então eu coloquei essa engrenagem. Achei que funcionou
bem, até faz uma redução aqui no pedal, por mais que ele gire pouco, como a engrenagem aqui é menor, ela vai girar mais o pedal, mais o potenciômetro, e isso vai dar uma margem de ação do potenciômetro maior, então ele vai ter ele vai ser mais preciso na hora de apertar, que ele vai aproveitar mais o giro dele. Se eu colocasse a haste aqui, ele não ia girar tanto, por exemplo. Se eu apertar pouquinho aqui, ele vai girar mais lá no potenciômetro. E se eu apertar mais, ele vai girar mais ainda. E isso dá muito espaço, assim, para ele ficar bem mais preciso. As pedaleiras aqui, elas têm esses furos que eu consigo parafusar na base do jeito que eu quiser aqui. Isso é mais uma regular. Do jeito que eu coloquei, eu já acostumei, então não mexi mais nisso, mas se alguém vier usar aqui e preferir a embreagem mais pro lado, ou freio mais para cima ou para baixo, eu consigo mudar aqui esses furos e a pedaleira muda de posição. Aqui também tem esse furo que você consegue regular a altura do pedal. E é isso. Aqui a estrutura eu fiz toda em cano de PVC e coisa que eu tinha aqui. A única coisa que eu comprei assim foi o cabo e os potenciômetros e adesivo, né, que eu adesivei aqui de fibra de carbono. O resto é tudo coisa que eu tinha aqui, prancheta, cano de PVC e cola. Esse é o câmbio, também finalizado. A estrutura dele é basicamente PVC também. Aqui ele tem o sistema de parafusar na mesa, que é quase a mesma coisa que o volante. Também ficou bem firme, bem fixo. Aqui na parte de cima a gente tem todos os atalhos aqui dele. Ele tem uma button box, que tem 10 botões, que já tem a fiação que chega no volante. Porém, eu tenho que fazer uma espécie de matriz para eu conseguir incluir esses botões lá no Arduino, que o Arduino já está com quase tudo, com quase todas as portas digitais já está ocupada já. Então tem que fazer um esquema de matriz para conseguir incluir esses botões aqui. Mas tá pronto, já tá chegando aqui. Esse cabo, ele é o cabo de 20, ele é o cabo macho, né, do conector de 20 pinos lá da placa-mãe. Eu fiz essa cabeça aqui que ela fica mais firme, mais bem acabado. Aqui é o principal, né, que é o esquema do câmbio mesmo. Aqui é 7 marchas mais a ré. Mas na verdade a gente pode incluir a ré em qualquer lugar que a gente quiser. Na hora lá do jogo a gente configura cada marcha separadamente, então aqui a gente pode colocar a ré tanto aqui, do jeito que a gente quiser. Aqui ele tem esquema de voltar, então ele volta para o centro toda vez. Tem a sensação aqui, como ele é o esquema de prender na marcha dele, quando a gente move para frente, ele tem um esquema parecido com o G27, eu não sei se o G29 da Logitech também tem esse sistema, deve ser, que é um sistema de esfera. Eu vi na internet como ele funcionava e tentei bolar um jeito de fazer um mecanismo parecido, que quando a gente move para frente, ele entra na marcha, e aqui dentro, essa parte branca é o trilho, e aquele furinho ali, eu vou tentar abrir essa parte aqui para mostrar mais lá dentro, é aquele furinho que vai entrar a esfera. Aí eu volto ele aqui pro meio, ele é bem firme, e para trás ele também vai. E essa esfera vai mudando de posição, duas esferas na verdade, um desse lado do trilho e a outra do outro. E tem uma mola no meio, então essa mola vai forçando as esferas sempre para fora. Quando ela cai no buraco, é quando ele engata a marcha. Então é por isso que quando a gente engata aqui, ele engata firme. Ele engata firme porque aí a esfera cai no buraco lá e dá essa sensação. É o que eu queria, porque, como eu já falei, ele é mais para jogo de corrida. E eu não sei como que chama isso no mundo dos carros, não sei se é um engate rápido. Mas dá uma sensação melhor para dirigir. Ele tá ficando mais parado, porque eu jogo mais jogo de corrida por enquanto. Então, eu só uso ele quando eu vou jogar um Euro Truck, um Farm Simulator, que aí sim eu uso ele. Mas como eu tô jogando mais Assetto Corsa Competizione, eu deixei ele mais parado. Mas também dá, tem alguns carros, principalmente no Assetto Corsa normal, ou mais antigo, ele tem vários carros que é manual, tem o Mazdinha, tem outro lá, eu não sei se é
Tem alguns outros carros lá mais antigos que são manuais e dá para usar tranquilo. Aqui eu liguei o flash para dar para ver melhor. Ali dá para ver certinho os furinhos. Esse é o furo, esse furo na verdade o do meio é o do neutro. E quando ele engata para trás, ele engata naquele furinho. E quando ele engata para frente, ele engata naquele outro furo lá. É bem parecido com o esquema do G27, só que o do G27 é maior. E até porque o esquema dos suítes também influencia, sabe? Que ele é um pouco diferente. Aqui são os suítes, eu coloquei ele, dá até pra ver a letrazinha aqui no H dele. Coloquei ele bem de forma organizada aqui, os fios, o jeito que colocou os fios me agradou. Dá pra ver, ficou bem organizado ali. E é bem tranquilo também de dar manutenção, ele desmonta toda essa parte de cima aqui. Então, é bem tranquilo. Esse é o aro redondo. E um aro de bug, eu acho, que eu comprei. Eu vou mostrar a foto do antes aí, eu dei uma restaurada nele, uma lavada. E tive que lixar aqui para ele encaixar, porque o desenho dele era quase certinho o desenho do aro de F1, que foi o primeiro que eu fiz. Então eu fiz o cubo do volante baseado no de F1, que é esse desenho aqui. Ele era um pouco mais gordinho, então ele não cabia. Eu tive que lixar aqui na micro-retífica. E pintei de novo aqui, deixei ele bem, dei uma restaurada boa nele. Fiz as furações, que era diferente, tampei os buracos antigos, quase nem dá pra ver. E coloquei o logo, né, que um carrinho aí bem popular. Eu montei ele aqui, pra mostrar. Esse aqui é o software dele, é o Wheel Config. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque para configurar isso aqui demanda um pouco de tempo. Se eu for fazer, eu vou ter que fazer um vídeo específico disso. Mas aqui o simples é isso aqui. Isso aqui mostra a rotação do volante, quando eu giro. Aqui gira lá. Lá que as barrinhas mostram os pedais. E aqui a embreagem. Nesses aqui as funções, né, os botões lá. O câmbio, se eu engatasse, ia aparecer aqui. Mas aqui eu não tô com o câmbio. Aqui é para simular o force feedback, que já dá para ver que eu tenho. O force feedback dele tá funcionando. Mas aqui, como tá na área de trabalho, não vai atuar em nada. Aqui são os efeitos. Aqui é a força. Aqui ele está em 8%, que é um equilíbrio. No jogo eu configurei mais, porque como são dois motores parafusados, eles puxam muito. E se aumentar isso aí, acaba forçando. E o driver BTS ele vai dando uma gritada, literalmente, ele faz barulho. Então eu deixei em 8, que já dá uma sensação bacana, não força o equipamento. E já dá pra brincar. Agora eu vou abrir o jogo e dar algumas voltinhas.